Boa noite, sejam bem-vindos a mais um SamaraCast, o podcast criado para colocar um conteúdo de qualidade nas redes. Turma, tá cheio de besteira na internet. Os alunos, as crianças, os adolescentes estão assistindo muita porcaria. E o SamaraCast foi o podcast criado para a gente semanalmente colocar um conteúdo de qualidade. Hoje não tá diferente, mas antes de começar, queria dizer feliz ano novo para todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu desejo para vocês, 2 S's, saúde e sucesso. É o que eu desejo para o nosso 2024. Ni, vamos falar dos patrocinadores? A gente queria agradecer um agradecimento especial à MVox, que é uma empresa fantástica, que ajuda na nossa divulgação, coloca o nosso podcast para o Brasil inteiro assistir. Queria agradecer o Sicredi de Cotia, que através do Thiago e da Marjorie patrocinam a gente, ajudam a gente com tema, com pauta, com o que a gente precisa. Muito obrigado. Não posso deixar de falar desse açaí maravilhoso, que é o açaí da Benditas Food. A Elaine é uma bendita, porque vende açaí, né? E ela é uma pessoa maravilhosa e ela entrega açaí pra gente toda semana, porque a gente conversa e precisa comer uma coisa gostosa e ela manda pra gente. Esqueci, Nid. Ah, verdade. Revista Circuito. Ju, através da Ju, através da Gabi, que também falam do SamaraCast, postam o SamaraCast, repostam o SamaraCast. Obrigado pela atenção, pela gentileza. Gratidão a vocês também. Bom, hoje o assunto tá muito interessante, tá muito legal. Eu vou dizer para vocês que eu não conhecia face to face, assim, frente a frente, uma das convidadas. Ela é um pouco tímida e a gente vai respeitar isso, tá certo? Mas mandem perguntas, fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Kumon. Eu tô aqui com a fundadora do Kumon de Cotia, e com uma colaboradora dela de muitos anos, e que é muito bem falada também. Então, queria que vocês conhecessem a Dona Marico e a Ana Paula. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada. Prazer. Bom, a gente começa o programa dizendo para vocês contarem para a gente quem são vocês. Então, vou deixar a Ana Paula começar. Conta pra gente quem é a Ana Paula na fila do pão. Sabe aquela fila do pão, aquele pão bem quentinho, que você fica olhando ele, esperando. Quem é essa Ana Paula? Quem pode falar melhor de mim é a Dona Marico. Né? Ela sempre ali me auxiliando a ser uma pessoa melhor todo dia. Então, se eu sou um pouco mais brava, ela sempre dá um toque. Se eu sou um pouco mais ríspida, ela Vamos dizer que a Dona dica. Marico é a sua mentora. Muito bem falada. Essa é a palavra que eu queria dizer. Quer começar então, Dona Marico? Quem é a senhora? Na fila do pão. Há 31 anos, eu leciono o Kumon. Aqui na cidade de Cotia mesmo? Sim. Que legal. Jardim Nomura, bairro Jardim Nomura, próximo à prefeitura. E a senhora é brasileira? Eu sou japonesa. Nasceu lá mesmo? Lá mesmo. Em que cidade? Em Osaka, tá? E eu estou aqui, então, em Cotia mesmo, por necessidade financeira, montei primeiro curso de japonês. Que legal. E depois eu conheci o método Kumon através de uma professora da Granja Viana. Desculpa te atrapalhar. Você tinha uma escola própria? Não é ou você já começou com o Kumon? Não é? Não. Tinha um curso. Eu estava lecionando japonês perfeito. para alguns alunos por necessidade. E comecei para conseguir conhecer o método Kumon através de uma professora da Granja Viana. Sim. E depois disso consegui montar o curso do Kumon. Na época só tinha matemática. Que legal. Depois foi indo, o próprio Kumon criou português. Depois de acho que uns 10 anos depois, criou o curso de português. Achou necessidade de ter também um curso, né? Sim. E depois o inglês. Que legal. Tá? Que bacana. Então eu tenho o curso de matemática, português, inglês e japonês. E hoje essas quatro frentes fornecidas pelo Kumon. Sim. E são as 4 frentes que o Kumon tem, né? O Kumon não Sim. tem mais nada além disso, né? No Japão tem outras línguas.
Ah, que legal. além de inglês. Que legal. E a senhora acredita no método Kumon? Por isso que eu estou aqui, 31 anos, né? Fofíssima. Na verdade, o Kumon também ia lançar o espanhol, né, Dona Marico? Sim. Mas parece que não teve muita demanda no Brasil. Um pouco antes da pandemia, eles estavam querendo, né, Dona Marico, lançar junto, fora o português, matemática, inglês e japonês, o espanhol. Mas A não senhora- falaram mais nada a respeito disso. Não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação, eu sou professor de matemática, Sério? de formação. Que bom. E Aham. depois fiz física, Sim. porque precisava complementar, achava que pro currículo era importante e tal. Sim. Mas eu lecionei aí durante quase 10 anos a disciplina de matemática. Ah, tá bom. É. Que bom. É gostoso, eu gosto. Sim. E engraçado, né, que eu já tive alunos em sala de aula, Sim. praticantes do Kumon, né, alunos do Kumon, e eu percebo a diferença que é quando o aluno está fazendo o Kumon, né? Uhum. Então, assim, você percebe que à medida que vai passando, Sim. ele vai ficando melhor, né? Uhum. E aí eu queria que as pessoas entendessem um pouco o que é o Kumon. Então, as pessoas acham que a gente está lá só para reforço, né? Vamos procurar o Kumon porque aquela pessoa tem dificuldade. Não só somos só para tentar melhorar. A gente também aperfeiçoa, como você acabou de falar. Quanto mais você vai fazendo, melhor eles vão ficando. Então, se a mãe procura o Kumon achando que a gente só tira aquelas dúvidas, não. A gente quer que o aluno fique melhor. Não só, ele não vai só, claro que com a matemática, com aquilo, ele vai melhorando nas outras matérias em si, no português. E isso vai acarretando nas outras disciplinas que ele vai tendo foco, vai tendo aquela concentração, Sim. tudo aquilo que ele precisa. Mas as pessoas ainda entendem que o Kumon é um reforço escolar, né? É engraçado, né? Porque, bom, a gente trabalha aqui em escola, né? E às vezes o pai, ele tem esse pensamento com relação ao Kumon. Acho que hoje a gente pode aproveitar esse programa para quebrar isso. Porque o Kumon não tem que ser procurado quando tá em outubro, novembro, ele recebeu o mesmo. boletim e o meu filho tá de Isso recuperação. Eles Isso- acham que a gente faz milagre. Não, Chega mas- lá em 3 meses, eu quero que o meu filho tire, que tá, por exemplo, no 7º, 8º ano, o Sim. pai não entende que muitas vezes ele vai ter que começar de um conteúdo mais fácil para sanar as dúvidas que ficou lá atrás, que vem vindo progressivamente da escola, para a gente tentar chegar lá. Sim. Tem alunos que têm mais facilidade, outros não. Mas tem pais que querem. A dona Maria mesmo é exemplo disso, que a gente quer que a gente consiga fazer com que o filho já entre no conteúdo que ele está vendo na escola para tirar as dúvidas dele. Ou leva o material do próprio ensino para a gente ensinar eles o conteúdo que eles não estão E na entendendo. verdade não é isso, né? Na verdade, você vai ensinar o método, a disciplina de matemática, para que o aluno fique bom em raciocínio, por exemplo. Não é isso? Porque Perfeito. não tem exatamente o conteúdo do currículo disciplinado de matemática. Certo. Tá? Uhum. O professor Toro Kumon criou um método para que ele tenha, como você disse, que tenha raciocínio, essa disciplina que tenha de educação. Entendi. Uhum. E aí, quando o aluno, por exemplo, eu sou um aluno, cheguei no Kumon, Sim. qual é eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu posso, eu vim fazer matemática, beleza, escolhi matemática. Aí, como que vocês sabem o nível que eu tô? Aplicado um teste de coeficiência no aluno, um teste para a gente verificar o que o aluno aprendeu daquele tempo que ele está lá, aplicado um teste nele, e nós vemos se ele tem facilidade, se ele consegue fazer mais fácil soma, subtração, aí a gente vai passar ele para multiplicação. Se ele consegue fazer essas etapas mais fácil, ele vai para o estágio mais... Não, ele faz desde o mais básico até chegar onde ele precisa. E quem criou esse método? O senhor Toro Kumon. É o sobrenome dele. Sim, sim. Ele provavelmente japonês. Isso nasceu lá no Japão. Lá no Japão. No Japão. Uhum. O seu Toru Kumon, pelo que ela me contou já algumas vezes, ele criou porque o filho dele tinha dificuldade na escola, como você contou, que sua mãe também criou o Colégio Samara pela dificuldade que você e sua irmã tinham, né? Uhum. Na escola, ele criou um método para ajudar o filho dele a melhorar nisso. E aí ele começou fazendo com o filho, né, dona Marico? E disso foi vendo, e as mães outros pais foram percebendo que aquilo estava... Porque para o filho, criou o filho, ele não estava com dificuldade, tanta dificuldade.
Mas ele fez alguns exercícios fáceis. Ele estava no primário, fez alguns exercícios todos os dias e corrigia todos os dias. Depois, no ginásio, isso todos os dias. Depois, Todo dia fazendo exercício. Legal. Exercício de matemática. Quando chegou, e o filho dele, quando estava no ginásio, ele já estava aprendendo o conteúdo do colegial. Porque todo dia ele praticava um pouco de exercício, sempre fazendo exercício. Então, aquilo que ele foi avançando com o conteúdo que ele sabia. Então, quando ele chegou lá no ensino, no ginásio, ele já sabia o conteúdo acima do que ele já sabia, porque todo dia ele praticava um pouquinho. Isso que queria divulgar, que o aluno consegue adiantar. Temos alunos Não precisa ficar naquele nível da escola. Pode adiantar, aprender mais e mais. Isso é um método comum. Olha, Entendeu? com certeza, com essa fala da senhora, a gente podia até encerrar o programa. Não, é real, porque na verdade, Sim. o que a gente precisa... Isso é importante, né? Isso é muito importante, Sim. porque para o conhecimento não há limite. Isso mesmo. Não tem limite para o conhecimento. Sim. Você pode aprender o quanto você quiser. Sim. O quanto você tiver disponível, né? E o que eu achei... E aí eu vou puxar mais uma pergunta com relação a isso. Então, eu, sei lá, fui lá fazer. Beleza. Vocês descobriram que eu tô... que eu tô já em frações, por exemplo. Vamos lá. Que eu tô em frações. Ok. Eu vou ao Kumon quantas vezes por semana? O aluno frequenta 2 vezes por semana. Ana, 1 hora. 1 hora de aula. Tá, então são Dependendo 2 horas do semanais. caso, às vezes eu convido para ficar um pouquinho mais tempo, se for um aluno Que necessita que está naquele processo de adaptação ainda. Perfeito. Então, Ele precisa de um tempinho um pouco maior. Isso. Perfeito. Aí, Que um cuidado. Isso é um cuidado, né? Uhum. Esse olhar de cuidado mesmo, de Sim. que ele precisa um pouquinho mais. Beleza. E aí, mas ele leva a atividade para fazer todos os dias. Todos os dias. Por causa da história do método. Sim, apostilas. Todos Tá. os dias leva para fazer. Mas não é assim, 1 hora de exercícios. 30 minutos, 40 Por dia. por dia. Sentar e fazer. E se concentra. E tem aquele lance de cronometrar? Sim. É cronometrado? Sim. Assim. Por que é cronometrado? Porque se a gente consegue, cada 1 minuto que a gente consegue, a gente daqui a pouco, aí sem perceber, a gente já fica 30 minutos concentrado fazendo aquela continha. Todo dia a gente fizer, eu faço 1 minuto essa continha, já decorei. Eu consigo aumentar para 2 folhinhas em 1 minuto, 3 folhinhas em 2, 3 minutos. Então, quando você vai ver, você já aprendeu a mais em pouco tempo. Você vai Tá. tendo mais aquela agilidade. Então, é cronometrado para ver também se você tem se você já criou aquela raciocínio mais rápido, né? Na verdade, é como se fosse um atleta, né? Concentração também. Isso. Essa é a importância de se concentrar naquilo que faz. Hoje em dia, crianças não conseguem se concentrar. Vê alguma coisa, chega uma pessoa, vê... Já perde o foco, Né? perde o Uhum. foco. E você sabe que eu assisti uma palestra, vocês, na verdade, que as crianças não conseguem mais se concentrar hoje, não todas, mas foram feitas pesquisas que, por conta das informações no celular, os vídeos terem de 30 segundos a 1 minuto, é o máximo que hoje uma criança, um adolescente consegue se concentrar. Porque ele só tem em 30 segundos ou 1 minuto, ele consegue uma informação muito grande. Aí quando você precisa de um tempo maior para fazer, ele não está acostumado, porque ele pratica muito no celular de 30 segundos a 1 minuto. Ele fica ali. As pessoas mesmo, né? Às vezes as pessoas não têm paciência de esperar 20 minutos numa fila, porque elas fazem um pagamento, sei lá, em 20, 30 segundos. Então, quando ela tem que ficar numa fila porque é um pagamento específico, ela já acha ruim, porque ela não está treinada para aquilo, né? Isso. Mas, Tio, só um adendo também. A gente não atende só alunos de escolas normais. A gente atende adultos, atendemos de todas as idades. A Yara mesmo que indicou vocês é aluna de vocês, Aluna né? Nossa, É verdade. já tivemos alunos... A Yara faz matemática? Matemática.
Já tivemos alunos para alfabetizar senhores e senhoras, já tivemos para português, para matemática. O Kumon não é só para idade escolar, Então, é para todas as idades. E eu achei legal isso que vocês falaram da alfabetização. Então, por exemplo, eu sempre vou falar das crianças porque estão no meu universo, Sim, tá no meu universo. sim. Então, assim, por exemplo, uma criança de 8 anos, que ela está finalizando o processo dela de alfabetização e ela não conseguiu se alfabetizar, talvez procurar o Kumon seja uma saída. Sim. Hoje mesmo a gente tem um aluno lá, desculpa te cortar, Imagina. mas a gente tem um aluno lá de 6 anos, né? 5 anos, o Davi. Ele tem 5. Ele acabou de fazer 5 anos, ele lê e escreve em letra cursiva. Que legal. Mas temos alunos de terceiro ensino fundamental que não conseguem ler e nem escrever, que vêm de escolas particulares a procurar a gente pra gente fazer O processo de alfabetização. o processo de finalização de alfabetização. Que legal. E ler, acaba demora. Não. Tem uns que vão mais rápido, outros vão um pouco mais devagar, mas acaba. E vocês respeitam esse tempo. O Kumon respeita esse tempo. Esse tempo, por exemplo, assim. Ele vai demorar um pouco mais para alfabetizar. O Kumon respeita esse tempo. Porque numa classe comum, você tem que lecionar para essa turma. Várias pessoas. De 10 a 20 alunos. Mas o Kumon, como é método individualizado, a gente pode respeitar o tempo dele. Então não tem por exemplo, assim, sei lá, vou lá fazer inglês. Um aluno vai lá fazer inglês. Não tem um tempo mínimo para. É no tempo dele. Sim, É isso. Que Se legal. quiser ir mais de 2 vezes na semana para terminar mais rápido, para aprender mais, ele pode ir. Se Que ele legal. só quiser ir 1 vez por semana, Também. também pode ir. Mas o ideal é fazer mais de 1 vez por semana, porque tem que corrigir, você tem que perguntar, você tem que tirar as dúvidas, tanto para português quanto para matemática, até para o próprio japonês. Então, Você tem alunos de japonês lá? Tenho. Que legal. Hoje desculpa perguntar, mas se não quiser não precisa responder. Hoje o seu maior número de alunos é de japonês quando começou? Não, já é de outra disciplina. Já de matemática. Matemática. Sempre Eu comecei com matemática no método Kumon. Sim. Mas particular, como eu tinha dito, meio história, né? Japonês, alguns alunos, tá? Mas comecei com o método Kumon matemática. Como ficaria, desculpa, vou ter que perguntar, como ficaria em japonês, por exemplo, você fala assim, o SamaraCast, um conteúdo de qualidade colocado nas redes. Como ficaria isso em japonês? Ou bem-vindo, por exemplo, bem-vindo ao SamaraCast. Como ficaria em japonês? SamaraCast é um nome próprio, é o nome do programa. Irashaimase, SamaraCast. Que legal. Bem-vindo é Irashaimase. Irashaimase? Que legal. Você sabe que eu tive um entrevistado, dono de um restaurante japonês em Vargem Grande, Sim. mas ele não morou no Japão. Ele passou um tempo lá, sei lá, uns 6, 7 meses, Certo. mas não viveu um tempo longo lá. Com quantos anos a senhora veio para o Brasil? 12 anos. 12 anos. Sim, É uma diferença gritante, não é? verdade. Mas ela tem 3 filhos, desculpa contar, tá, dona Marico? Mas ela tem 3 filhos, são 3 filhos formados, Todos aqui, todos brasileiros. todos brasileiros. Ela é casada também com um senhor japonês, certo? Ele é engenheiro. Ela é nossa querida professora de matemática do Kumon, Maricurano. Ela tem 3 filhos, a Amy, o Koichi e a Aki. Os 3 são formados. E moram aqui no Brasil. 2 moram no Brasil. Um tá no Japão. Que legal. Desculpa perguntar, ele faz o que no Japão? No Japão? Ele foi contratado como gerente no... Como que chama? Amazon. Que legal. Na Sim. da Amazon. Que legal. Que bacana. Uma empresa americana, né? Mas tá mundialmente conhecida, né? Sim. Eu sou fãzinho da Amazon, viu? Tenho que confessar, viu? Porque é uma empresa que vende produtos mais em conta, né? Sim. Produtos mais em conta. Tá certo. E os seus outros 2 filhos vivem aqui. Sim, 2. As outras 2 filhas. Que foi, você comentou, né? A Amy vai estar assistindo, né? Ela tá assistindo, Ni? Isso, deve estar. Fala um oi aí pra gente. Que legal. E assim, sei lá, vai. Em quanto tempo um aluno conseguiria se alfabetizar dentro do Kumon? Um aluno num ritmo padrão, muito, depende? Mas quando converso com os pais, de 3 a 4 meses. Legal. Senão,
Agora Alguma a gente tem coisa. uma outra auxiliar, não eu, claro, temos mais 2 auxiliares fora mim, que é o Rodrigo e a Júlia. E quando vocês falam os auxiliares, o que vocês fazem? Ela é a professora. A professora, ela é a dona. Isso, ela é a dona, ela é a orientadora Sim. nossa. Eu, o Rodrigo e a Júlia somos outros professores, né? Sim. Que estamos lá. A Júlia, ultimamente, tem ficado com a alfabetização. Em todas as crianças têm adorado, tem sido muito bem receptiva, né? A evolução deles tem sido muito boas com Sim. ela. Também fiz muito isso junto com a Dona Marico. Quando necessário, a gente sempre faz. Mas tem o Rodrigo também, que é muito bom no inglês e vai fazendo também a parte dele. E você fica em Eu vou nas 3, na matemática, no português e no inglês. Quando precisa, eu tô sempre em todos. Eu fui uma aluna do Kumon, inclusive aluna dela. Você foi porque- ex-aluna? Ex-aluna. Eu comecei assim, minha mãe mora perto da casa, minha avó mora perto da casa dela, ali no bairro do Jardim da Moura, perto do ginásio. E eu estudava no Rio Branco. Uhum. Com uns 10, 12 anos, eu não ia muito bem de matemática. Eu nunca fui uma aluna muito boa de matemática. E aí minha avó, comerciante da região, muito conhecida, a Dona Beni, né? Que tem 99 anos. Sim, eu sei. Parece Irmã da da- Dona Gina. E aí, ela procurou a Dona Marico para que eu fizesse o Kumon. Não só eu, como o meu irmão e a minha prima, Thaís. O Tiago, o doutor Tiago e a doutora Thaís, né? Para fazer Kumon, porque todo mundo tinha sua dificuldade. Eu era a pior de todas, inclusive em matemática. Reprovei em 2ª série, 4ª série, 1º colegial. Mas eu não reprovei depois que eu comecei a fazer o Kumon, eu vi tudo totalmente diferente. Aquilo me mostrou outras maneiras de aprender, porque a gente... Desculpa, você que é professor... Não, fica à vontade. Sempre tem aquele jeito de ensinar. Quando eu fazia Kumon, o Kumon não era muito aceito, não era muito receptivo na escola, na minha época. Sim, hoje a em gente já dia- tem... Bom, eu pelo menos sempre, a gente já se conhece há um tempo, né? Eu acho que há uns 10 anos atrás a senhora deve ter vindo aqui. E eu já era receptivo ao Kumon. Galera do céu, e não é que a Enel derrubou a gente, deu um raio aqui, caiu a nossa transmissão, mas a gente sabe o assunto onde a gente estava e a gente vai continuar. Pedimos desculpas porque mas é um motivo alheio à nossa vontade. Bom, e aí a gente estava falando exatamente do momento onde você falou que o Kumon foi muito bom para você, como porque, aluna. assim, eu percebi que a escola, ele sempre tem aquele, como a Dona Marico especificou, muitos alunos para um professor explicar o conteúdo. Sim, Antigamente ainda era mais fácil, porque eram livros, não eram como hoje esse sistema apostilado, que é muito Sim. mais corrido, né? sim. Então a gente ainda tinha um pouco mais de facilidade. Mas o Kumon me ensinou com algumas outras maneiras de aprender a matemática. Eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, Dona Marico tem um jeito de fazer subtração que todo mundo que vai lá fala, nossa, por que as escolas não aplicam esse jeito de subtração, que é muito mais fácil? A Dona A Marico gente- tinha que ensinar esse negócio agora, pra brincadeira. Por exemplo, tem pais que nos questionam ainda a respeito de contar dedo. A gente não é adepto no contar dedo. Isso é legal falar, né? Você sabe que eu como professor... É engraçado, porque eu como professor de matemática falava para os alunos assim, se Deus nos deu os dedos é para usar eles para contar. Mas o método Kumon já veio de uma maneira diferente, né? Toda vez que você pratica um pouquinho a cada dia, você vai Assimilando. assimilando e aí automaticamente você para de contar no dedo. Na verdade, eu acho que o Kumon faz meio que põe o cérebro para trabalhar, né? Isso mesmo. Eu fiquei, assim, muito impressionado, até como eu disse a senhora, né? Como eu fiz matemática, a gente vai em matemática até cálculo 5 ou cálculo 6. E aí, o que eu ficava impressionado, por exemplo, é que eu tinha alunos que faziam Kumon que eles faziam integral e derivada, que era um conteúdo que na faculdade o professor falava, isso aqui você só vai ensinar para aluno de engenharia. E aí eu falava assim, caramba, aí eu ficava pensando, caramba, mas eu tenho um aluno que já faz cálculo diferencial integral dentro do Kumon. E por isso o meu encantamento pelo método. Então, assim, eu acho que é muito importante, porque eu acho que uma coisa que tem que ficar frisado aqui
é que o Kumon, ele não é um método que limita o conhecimento e o aprendizado de um aluno, né? Verdade. Não é isso? Isso que nós queremos. E o aluno adiantado é um prêmio para ele. Em outubro, novembro, ele ganharia a medalha por ele. Como se fosse uma honra ao mérito. Isso. Que Por legal. todo aquele esforço que ele praticou naquele 1 ano, por exemplo, de método, né? Que ele fez, se ele conseguir ultrapassar o conhecimento que ele já adquiriu do nível que ele estaria aprendendo no nível escolar, por exemplo, assim, um aluno que sabe multiplicação, está começando na escola multiplicação e ele já sabe dividir, por exemplo, fração, ele merece, uma vez ao ano, o Kumon dar esse prestígio para os alunos para poderem ganhar essa medalha. Legal. E mais uma dúvida que eu acho que é muito importante. Tem um padrão, assim, por exemplo, eu vou fazer um exercício, consegui fazer aquele exercício num tempo X. Esse aluno está num bom acompanhamento. Por exemplo, as atividades têm sempre a mesma quantidade de exercícios? Depende. Depende. Tá. Muito. E qual o tempo que vocês geralmente dão para um aluno, por exemplo? Depende do estágio. Tá, legal. A gente tem 19 estágios, tá? Por exemplo, estágio A é de som. Então, ele tem que fazer cada folha em 2 minutos. Então, 10 folhas seria 20 minutos. Estágio A, B, C, D, E, fração. Ele tem 5 minutos cada folha, tá? Folha frente e verso. Isso, frente Tá. e verso. E também não é só fazer concentrado naquele tempo determinado. E os erros? Ele fez tudo certo? A gente também, a dificuldade nossa muitas vezes é isso, o aluno, que é o nosso diferencial assim também, a gente quer que o aluno aprenda corrigindo os seus próprios erros, porque muitas vezes ele entendi, faço a conta, Mas tá errado. mas não, isso, aí a gente tem que explicar para o aluno onde ele errou. Aí tem alguns que tem mais aceitação, outros não, nesse fato de corrigir. Mas é importante corrigir para ele entender onde ele está errando. Muitas vezes eles não querem. Tá. Legal. E aí ele corrige na própria aula. Isso. Tá. Com a E gente. aqueles exercícios que ele fez ao longo da semana, vocês corrigem nesse dia de aula também. Sim. Tá. Mas é assim. Tá. E eu gostaria de saber como é essa correção. Não é ao longo da semana. Como Tá. eu disse, que o aluno frequenta 2 vezes por semana. Perfeito. Então, por exemplo, ele vem de terça e quinta. Perfeito. Terça-feira, ele faria algumas apostilas. Enquanto ele está fazendo, nós vamos corrigir a lição de casa que ele trouxe. Ele leva a lição para fazer em casa na quarta-feira. E quarta-feira ele faz na casa dele. Tá. E Na quinta-feira quinta-feira ele tem que trazer a lição. Tá. E enquanto ele está fazendo a lição... você tá corrigindo aquela. Legal. aquela. E aí ele tem atividades que ele faz, por exemplo, sexta, sábado, domingo e segunda até a próxima terça? O certo é fazer Legal. sexta, sábado, domingo e segunda. Legal. Mas, de vez em quando, alguns não... Mas tira sábado, tira domingo. Sim, mas o que o aluno precisa entender é que se ele quer seguir o método diz que tem que fazer todos os Não é dias. só Todos o os método, não é que a gente quer que o aluno faça só o método. Na verdade, isso a gente quer que ele entenda que tem que praticar todos os dias. Você trabalha todos os dias? Não. Não. Eu trabalho de segunda a sexta. Sim. Mas aos sábados e aos domingos eu sinto que eu trabalho também. Sim, de alguma forma você Sim. faz... Todos os dias eu tenho, sim. O nosso ensino é assim, que todo dia você tem que praticar um pouquinho, não só para você criar aquele hábito, e também para você não esquecer o que você aprendeu. E também não é muita coisa que ele leva pra fazer, né? Mas eu dou exemplo. A Ana pergunta para você. Aham. Você trabalha todos os dias? Não. Você não jogador de futebol, pianista, ele não pratica todos os dias? Todos os dias. Senão ele vai... Isso. Foi o que eu falei. O Kumon, ele enxerga o aluno como se ser aluno é ser um atleta. Isso, é isso. Né? E é necessário praticar, né? Praticar a mente. Isso que precisa. Sim. Por isso que tem lição diária. E essa é mais uma
de tantas outras sabedorias japonesas, né, dona Mariko? Verdade. Uhum. Porque esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, gente, o que tem os japoneses? Porque a gente vê, né, assim, a disposição, o empenho. Olha, a senhora tem quase 70 anos, ainda está trabalhando, cheia de saúde, não é verdade? E aí a Nathalie me respondeu assim, Tchô, você não pode esquecer que é uma sabedoria milenar. O que eles vivem é uma sabedoria milenar. Acabou, ela resumiu ali todo o assunto. Você sabe que eu me sinto já satisfeito com o assunto, com o que a gente conversou aqui. Vocês acham que faltou dizer alguma coisa? Tem mais alguma pergunta, Ni? Nem no novo link? Desculpa, viu, turma, mas a Enel pisou na bola. Mas aqui em Cotia também, o Procon já veio no meu programa. Fez xixi no poste e acaba a energia. Não é uma crítica, é só um comentário. A nossa sorte que... Tá, não é. A nossa sorte que onde a dona Mariko mora e reside com o Mon também, né? A luz pisca, mas não acaba tanto, né? Porque acho que é perto da prefeitura e eles ficam com medo que o prefeito vai reclamar, né? Mas é porque o Procon disse... Porque a gente teve o problema aí em novembro, né? No feriado do 2 de novembro, que teve pessoas que ficaram quase 10 dias sem energia, né? Foi. Né? E aí, assim, foi um feriado de finados, né? E aí eu trouxe o Procon para explicar um pouco, né, o direito do consumidor, né? E eles falaram que eles estão numa briga com a Enel porque a gente está precisando de infraestrutura. Cotia cresceu muito. A senhora está aqui há quantos anos em Cotia? Você nasceu em Cotia, né? Sou cotiana. A sua mãe deve ser a segunda geração da cidade de Cotia. A sua avó, desculpa. A minha avó, eu acho que é ou a primeira ou a segunda. A segunda, porque Cotia tem quase 150, não quase, sei. 150 e poucos anos. A sua avó vai fazer 100. Então, assim, se não foi a primeira, a segunda geração, né? Eu acho que a segunda, porque a primeira foi o seu bisavô. Os pais dela. Isso, os pais dela. Isso, da dona Gina. Isso, os avós da dona Gina. Não, os pais da dona Gina, que são os mesmos pais da sua avó. Mas os avós dela também. Ah, também? Porque Caucaia, se você não sabe, desculpa, cortando só Não, aqui é assunto de qualidade. Caucaia, na verdade, assim, a família da minha avó e da sua avó, da nossa família, né? A dona Gina é como se fosse a minha avó. Isso. As nossas avós, né? Sim. Assim, o Caucaia, a minha avó, a dona BN e a dona Gina vieram da Capelinha. Sim, conheço. Um distrito dentro de Caucaia do Alto que pertence a Cotia, sim, certo? Então existia... Há muito tempo atrás, a dona Magali, a sua tia Magali, conta essa história melhor do que eu, né? Que tinha lá os imigrantes portugueses que vieram, que eram avós deles, que tiveram até escravos lá. Sim. Aquela igreja a igreja Santa Cruz lá, é uma igreja da idade de Cotia, tem mais de 150 anos. Mas a escola que tem na Capelinha é de Manuel... Pires de Oliveira. A primeira escola chamada José Manuel de Oliveira não é aquela que fica do lado da casa da tia Maria. Não. Mais pra frente é mais antiga e mais velha. Porque é o pai das nossas avós. Ah, que é o Manuel. José Manuel de Oliveira. Mas o pai dele que chegou em Cotia. Foi. Tá. Então, a sua é a terceira geração. Né? Foram os avós da sua avó. Parece que o Baltazar, que era tio das nossas avós, tinham escravos, os documentos com carta de escravos alforriados que existiam naquela época, onde a região da Casa da Maria... 1800. Sim, dona Maria Cotia. Inclusive o Baltazar, ele é o Maria do Carmo Imóveis, é parente da nossa família, que é os filhos... Os filhos, netos e bisnetos do Baltazar Manuel de Oliveira, que é o Cícero Manuel de Oliveira, Tetes, entre outros. Eles, Osmar, eles são parentes nossos e eles são dessa família que tinham esses documentos, essas informações desses documentos mais antigos. Sim. O Baltazar foi delegado, teve dentista, teve músico. Então... A cidade começou assim, né? A igreja Imaculada Conceição foram 7 pessoas, inclusive o pai da minha avó, das nossas avós, foram um dos fundadores da igreja lá do centro de Caucaia, mais antiga. Sim. Consta lá nos arquivos da Cúria de São Paulo o nome dele. Ai, que legal.
A gente até entrou em outro assunto, Isso. Marico. muda Isso é de sinal, Cotia. isso é sinal E de que Cotia, quando a dona Marico, acho que já morou, veio pra cá, Cotia foi considerada uma colônia, parte de colônia japonesa, porque quando eu era criança existia muito japonês. a praça em japonesa Cotia. mesmo foi um presente, não foi? A praça Tinha japonesa foi um festa. presente da colônia japonesa da cidade de Cotia. Isso. Né? Vargem Grande ainda tem muito japonês, Ibiúna. Né? Vocês são pessoas, não é porque eu estou na frente da senhora, mas vocês são pessoas maravilhosas, Obrigada. muito educadas e com uma sabedoria milenar. É uma sabedoria gigantesca e a sabedoria oriental, né? Eu acho que já falei. Vocês sentiram que faltou falar alguma coisa? O Kumon de vocês está lá no Jardim Nomura, Isso. perto do ginásio de Cotia. Isso. Perfeito. Aulas somente presenciais, né? Não, quando os alunos eles estão como em Calcaia, que muitas vezes eles não conseguem vir várias vezes na semana devido a essa Bela Raposo Tavares, né? Que não é Raposo. Raposo Travares, né? Isso. A gente dá uma vez por semana aulas online e aos Ah, que sábados legal. a gente também dá aula até o meio-dia, das 8h30 ao meio-dia, para esses alunos que vêm uma vez por semana, eles vão lá e fazem. Que legal. Bem frequentado de sábado por causa desses alunos que têm uma aula na semana online. Ou e uma às vezes aula... porque não tem espaço na rotina, Isso né? também. Não tem espaço na rotina. Eu já estou satisfeito. Ni, tem mais alguma pergunta? Acho que é isso, né? Bom, queria muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Agradeço essa oportunidade de conhecer a Samara e também apresentar o meu método Kumon. Obrigada. Imagina que isso, eu que agradeço receber a senhora. Fico feliz da senhora poder deixar um pouco da sua história aqui com a gente. Você também, Ana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço Também a dona Marico, porque, assim, ela Você está há quanto tempo lá no... Ai, já perdi as contas. Porque não, a dona não. Marico não é só a minha patroa. Ela, para mim, é minha mentora. Quando ela precisa, eu estou sempre à disposição dela. Ela, para mim, é da minha família. Eu sempre digo isso para ela com todo o carinho e respeito que eu tenho por ela. Por tudo que vivemos já há muitos anos. Então, Aí se formou médica, né? A prima, Sim, né? conheço. Aí ela me disse, eu já tenho uma família médica. Família! Que pensa delícia. na sua família. Sim, Sim. que delícia. É gostoso assim, né? Então Isso, são muitos anos, né? Isso. A minha filha mais velha, Maria Eduarda, já fez Kumon e agora a mais nova, de 6 anos, está começando... No Kumon também. Que legal. Que gostoso. A única coisa que nós não dissemos, assim, a idade, mais ou menos, de começar, né, dona Marico, é de 6 para cima. Tem Kumons que pegam crianças mais novas, de 4, de 3, não é isso, dona Marico? 5. De 5, anos. desculpa. Não podemos esquecer do Tá. nosso chaveirinho, o Davi. Mas dessa idade para cima, de 5 Tá. para cima. Na verdade, eu acho que a idade também vai muito de como a criança está preparada para começar, né? Isso. Porque precisa de uma responsabilidade para iniciar um método Kumon, né? Você tem que aceitar aquilo, né? Você tem que entender que aquilo vai ser o melhor para você, né? Para que você possa iniciar, né? Não eu vou pro Kumon empurrado, né? Eu sou obrigado a ir pro Kumon. Não. Claro que deve existir, né? Porque o que tem de jovem também gosta de reclamar. Tudo bem, mas tem que entender que aquilo naquele momento é o melhor a ser oferecido, né? Isso. Não é? O que a gente sempre diz é assim, que se o pai e a mãe têm a oportunidade de dar outras ferramentas, como Kumon, outras atividades extracurriculares, por que não aproveitar? Porque Sim. tem muitos alunos que vão, por que eu tô aqui? Sim. Por que não sei o quê? Mas eu vou falar que eu já presenciei muitas situações onde a diferença foi o Kumon. Parabéns, viu? Muito obrigada. Parabéns. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente.